Iago Martins é objeto de deboche por Antônio Miranda e demais tagarelas de plantão. Queridos, o neoateísmo, o ateísmo internetês, o ateísmo que sua academia é o Google, é o YouTube, não é a comunidade científica, tem mania de fazer suas lives e convidar cristãos para entrar nas lives a fim de ridicularizar os cristãos. Primeiro ponto, o cristão entra na live e o ateu, o neo-ateu, não deixa o cristão falar, não deixa o cristão usar seu argumento. Quando o cristão vai falar, o neo-ateu vai tomando a fala dele, vai falando junto com ele para que não permita que o raciocínio do cristão seja concatenado. O Iago Martins cometeu um deslize de cair nesta armadilha do Antônio Miranda, que é uma armadilha. Professor Ferreira, por que você não entra nas lives do Antônio Miranda? Por que você não entra nas lives do Fábio Sabino? Por que você não entra nas lives desses neo-ateus desacademizados? Simples. Eles são ignorantes, não têm o conhecimento acadêmico e, quando um acadêmico vai falar em suas lives, eles não deixam o acadêmico falar e quando o acadêmico entra com argumentos que os refuta, ele simplesmente tira os acadêmicos da live. Então, o Iago Martins entrou na live do Antônio Miranda, entrou com muita propriedade. Por sinal, a obra que o Antônio Miranda dela se utilizou para negar o Jesus histórico, a própria obra relata que a existência do Jesus histórico é consenso acadêmico. O Iago Martins fez essa leitura, tá? Dentro da própria obra citada pelo Antônio Miranda. O Antônio Miranda desconversa e diz: que é consenso acadêmico, todos nós sabemos. Aí o Antônio Miranda apela para a revisão de pares. O que é revisão de pares? Academias como Oxford, Cambridge e outras, quando periódicos científicos vão ser lançados, existe uma etapa chamada de revisão de pares. Essa etapa de revisão de pares, que por sinal o Antônio Miranda desconheceu no vídeo, parece que o Antônio Miranda, quando o Iago Martins perguntou, mostra na obra onde está declarando que ali há revisão de pares. O Antônio Miranda respondeu, são as cegas, ninguém sabe. Ou seja, parece que o Antônio Miranda devia estar, não sei, consultando algum ser intergaláctico ali. E começaram a debochar sem razão, do Iago Martins. A revisão de pares, senhores, ela não garante absolutamente que a cientificidade da obra ou do fato, do periódico, do argumento, da tese, é de fato científica. Existem 3 formas, pelo menos, de se fazer a revisão de pares. A primeira forma que se tem é a forma de revisão fechada, ou forma fechada de revisão. Nesta, apenas os revisores sabem quem é o autor, mas o autor não sabe quem é o revisor. O autor não conhece o revisor, tá? Não conhece. A segunda forma, que é a chamada de
duplo cego ou forma dupla cega, nem o revisor sabe da identidade dos autores, nem os autores sabem da identidade dos revisores. Essa é a chamada dupla cega. Talvez seja a esta forma que o Antônio Miranda tenha se referido no vídeo. E existe a forma aberta, na qual os autores sabem da identidade do revisor e o revisor sabe da identidade dos autores. Ok? Ok. Agora, o que são revisões de pares? Revisões de pares são aquelas revisões nas quais outros acadêmicos, voluntários, descomprometidos, entre aspas, com determinadas obras, analisam o periódico científico e, então, aprova ou não, ou dá sugestões para que o autor altere este ou aquele ponto, ou apresenta leituras mais acessíveis ao público-alvo de determinada obra, ao leitor-alvo de determinada obra, a fim de que os autores tornem mais simplificada a leitura e, enfim, tentem ajudar nestes aspectos. No entanto, você tem também um problema na revisão de pares, que é, quando se tem a revisão de pares aberta em que autores sabem quem são os revisores e os revisores sabem quem são os autores, os revisores podem ser da mesma linha de pensamento dos autores e os autores podem ser da mesma linha de pensamento dos revisores. Isso pode acontecer. Entende? Isso pode acontecer. O que significa dizer que o endosso, às vezes, é o endosso em que autores e revisores comungam da mesma tese, do mesmo pensamento. Um segundo ponto sobre revisão de pares que deve se levar em conta é os próprios voluntários cientistas que vão analisar e revisar as obras dos autores, eles também possuem seus pressupostos científicos. Eles também possuem seus pressupostos científicos. O que significa dizer que, dependendo dos pressupostos científicos dos revisores, a obra do acadêmico pode ser aprovada ou não. O que não significa dizer que a desaprovação do autor, dependendo dos pressupostos dos revisores, não significa dizer que o pensamento do autor esteja errado, mesmo sendo desaprovado pelos revisores. Então, é bom. Mas o Iago Martins pergunta, me mostra aí no livro onde está dizendo que esta obra passou por revisão de pares. A resposta do Antônio Miranda é simplesmente: é uma revisão cega, ninguém sabe quem é ninguém. Por favor, Antônio Miranda, não dá uma de acadêmico para quem é acadêmico. E o pior é que os demais tagarelas ficam debochando, foram debochar do Iago Martins. Nenhuma ali, senão o Iago Martins, sabia de fato e de verdade o que é revisão de pares. A própria obra, o autor agradece ao revisor de pares. Ele vai agradecer pela leitura. Agradeço ao doutor A, doutor B, doutor X, pela leitura do manuscrito antes de ser publicado e coisa do gênero. Pode acontecer também a revisão às cegas? Sim, pode acontecer. Mas a revisão de pares, ela também parte do pressuposto científico do pensamento dos revisores. Então, por favor, Antônio Miranda, Iago Martins, eu sei que esse vídeo vai chegar até você, não precisa me dar, como é que eu diria,
não precisa ser nem tocar no meu nome. A minha ideia não é ganhar fama em cima do seu nome. Glória a Deus pelo nome que Deus lhe deu na internet. Minha ideia não é essa. Não precisa ser tocar no meu nome. Mas se esse vídeo chegar até você, conselho, não entre nas lives desses tagarelas. Eles não são acadêmicos e também não irão deixar um acadêmico de verdade, se posicionar. Então fica aqui. Iago Martins é debochado por Antônio Miranda e demais tagarelas neo-ateus.